Chamo vocês agora para nós fazermos essa aula 28.2, fazer a revisão dela. A gente vai fazer rapidinho, fazer atividade rapidinho, até porque vocês, dessa aula, vocês já fizeram muito mais atividade. Vocês tiveram um momento assíncrono, fabuloso, que eu amei da construção de vocês. Vamos lá, na revisão de nossa aula. Na tela para vocês, aula 28.2, eu e a Aldelina estaremos aqui com vocês. Professor Roberto Reis, com vocês fazendo essa revisão aqui sobre o nacionalismo e a luta armada contra o domínio colonial. Vimos aí que após a Segunda Guerra Mundial, alguns países vão lutar por sua independência. A filosofia nacionalista, que tão empregada na Europa, agora vai se fortalecer também na África e na Ásia. E vários territórios vão travar luta por essa independência. Formam um partido político, formam um sindicato, formam movimentos populares, tudo em busca da tão sonhada autonomia. Tá? Esses exércitos, chamados Exército de Libertação, porque eles queriam libertar os seus países, eles estão organizados com os movimentos revolucionários, movimentos nacionalistas esses. Então, isso é o primeiro passo. Tirar as colônias, esse neocolonialismo, esses países que dominavam a África e a Ásia, principalmente países europeus, e expulsá-los de seu território. Algumas lideranças políticas estão presentes nesse projeto de emancipação. Nós temos movimento de libertação nacional, nós temos líderes que vão se tornar líder também de seus países. E o que defendiam? Eles defendiam que os povos colonizados deveriam controlar seus próprios recursos, suas próprias instituições políticas, seu próprio desenvolvimento econômico, sem a interferência de outras nações. Algumas criam a criação do Estado democrático, porém, esse Estado democrático muitas vezes não foi possível e aí esses países caíram numa ditadura. Seja numa ditadura capitalista, seja numa ditadura socialista. Mas eles passaram por um processo ditatorial. Guerras são travadas. A independência não ocorreu de forma pacífica. Muitas potências coloniais eles resistiram em abandonar essas colônias, porque eles dependiam dessa colônia. Imagina, essa colônia era a galinha de ovos de ouro deles. E eles estavam de olho nessa colônia. E esses conflitos, então, eles envolveram essas guerrilhas, essa mobilização popular. O povo começa a abraçar uma ideia de independência, uma ideia de nacionalismo, e isso vai se fortalecer. Aí, essa conquista da independência ela foi um processo difícil. Ela não vai ser pacífica, né? Ela vai ser marcada por grande violência, ela vai ser marcada pela interferência de outros países externos. E será que, com o fim do colonialismo, houve paz? Acho que não. As guerras civis começaram a ser travadas. As conquistas dessas independências ainda tinham muitos desafios pela frente. Uma era que as fronteiras tinham sido demarcadas pelos colonizadores. Não obedeciam a etnia, não obedeciam os seus costumes. E aí nós vamos ter alguns governos independentes enfrentaram o golpe de Estado, enfrentaram guerra civil e enfrentaram regimes autoritários. Essas políticas internas e essa interferência internacional contribuíram para o período de instabilidade política. Demorou muito ter uma paz desarmada. Outro problema importante era em divisão territorial herdada do período colonial, que não obedecia seus costumes. Eu quero deixar vocês agora com essa atividade, após a revisão, porque eu vou voltar, fazer a correção da atividade, e vocês podem entrar em contato conosco no chat e dizer que se estão tendo dúvida, o que estão achando,
Estamos à disposição de vocês. Até daqui a pouco. A atividade de sala, e aí? Estava difícil, estava fácil, estava tranquila? A atividade que a gente passa, vocês percebam, olha a estrutura que a gente tenta trabalhar com vocês aí. Algumas começam de forma mais fácil, só com texto, já vindo a pergunta embutida nele. Outra não, tem um texto motivador, tem a pergunta e tem as alternativas. Tem aluno que disse, professor, aqui tiver, teve um professor que chegou lá, aqui tiver com maior escrita, é a resposta correta. Não teve alguns alunos que chegaram comigo, né, professor? Mas, cuidado com as pegadinhas, principalmente na hora da prova, tá? Que nós vamos ter muito cuidado na hora da prova sobre isso. Na tela para vocês. Questão de número 1. A instabilidade política em países africanos, como Sudão e República Centro-Africana, pode ser compreendida a partir da letra A. Divisão territorial feita durante o colonialismo, que desconsiderou diferenças étnicas e culturais. Organização políticas tradicionais que sempre garantiu a estabilidade social. Ausência de influência internacional no continente africano. Inexistência de disputa por poder após a independência. Ainda tem a letra D, né? Homogeneidade cultural das populações africanas. E aí, qual seria? Letra A, B, C ou D? A independência. Só que eu estou me tornando independente, eu vou dizer, olha, eu vou expulsar você da minha casa. Não tem aquele cara, vamos dizer o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. O cara ocupou tua casa, tu estava com a casa lá. O cara ocupou tua casa, ficou lá, fez a bagunça, tirou a lâmpada da tua casa, tirou o vaso sanitário, tirou a pia, tirou um monte de coisa e ele levou embora. Você conseguiu expulsar o cara da tua casa. Só que quando você olha para a tua casa está toda bagunçada. Tem um monte de coisa para ser resolvida. A casa volta a ser sua. Só que ela está toda bagunçada. A África consegue expulsar seus colonizadores, mas o território está todo bagunçado. Os territórios que os europeus fizeram, eles pegaram a África e partilharam como se estivesse partilhando uma pizza. E disseram, olha, essa pizza de marguerita vai estar junto com a pizza de calabresa, mas que vai pegar um pedaço da borda da pizza de 4 queijos. E misturou lá todo mundo. A África, ela está sendo misturada, desobedecendo a etnia, desobedecendo a cultura daquele povo, e colocando o africano como se fosse uma figura só, um povo só. Isso causa um determinado problema após a emancipação. Como é que eu vou constituir uma nação que tem a mesma língua, o mesmo costume, a mesma tradição? Por isso que a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra A. A divisão territorial feita durante o colonialismo, que considerou diferenças étnicas e culturais. Que desconsiderou. Bora para a segunda? Segunda tá mamão com açúcar. Olha a segunda. No atual continente africano, há diferentes tipos de conflito, como guerra civil, terrorismo e instabilidade política. A diversidade desse conflito revela que
todos os países africanos enfrentam o mesmo tipo de problema? Os conflitos são exclusivamente causados por fatores naturais? Há múltiplas causas históricas, políticas e econômicas que variam de acordo com cada região? Os conflitos africanos são recentes e não têm relação com o passado? Apenas países do norte da África enfrentam conflitos armados? E aí? Qual questão? Atualmente, o continente africano há diferentes tipos de conflitos, como guerra civil, terrorismo e instabilidade política. A diversidade desse conflito revela que... O que revela? O que vai revelar? O conflito que há numa região é o mesmo que há em outra região? O que vocês acham? Tudo é igual, tudo é hegemônico ali? É o mesmo conflito? Nós vamos observar que há muitas causas para esses conflitos. Há causas históricas, há causas políticas. Causa histórica quando eu estou falando de uma história de um povo. Vou dar um exemplo para vocês. Em Israel, israelitas e palestinos, ali não tem uma causa histórica e religiosa? É o mesmo problema que está tendo lá na África, numa guerra civil africana? Lá no Sudão? Vai ser a mesma? Porque do outro canto são questões políticas, questões de dominações, questões econômicas. O que os Estados Unidos foi fazer na Venezuela? Será que é questão humanitária? Porque ele gosta do povo venezuelano? Não. Ele quer o petróleo que tem na Venezuela. Os Estados Unidos não está se metendo lá na África, num país que está passando fome, para ajudar o país a vencer da fome. Ele está onde ele pode explorar economicamente. Isso causa conflito. No Brasil, por que os Estados Unidos quer inventar coisa para tentar criar mecanismo para invadir o Brasil? Porque ele está de olho nas riquezas naturais e econômicas que o Brasil tem, principalmente nas terras raras. Hoje, na terra rara. Imagina os Estados Unidos dominando o Brasil. Não ia ter que obedecer leis ambientais, não ia ter que obedecer tratado nenhum, iria explorar ouro, diamante em terras indígenas, ia ser um horror, porque eles iriam tratar o Brasil do jeito que eles quisessem, como se fosse o quintal deles. Na tela para vocês que a resposta correta é a letra C. Olha essa daí. Daí já é mais estruturada, igual o Enem. Ó. Tem o texto, a pergunta e as respostas. O continente africano apresenta, na atualidade, diversos tipos de conflitos e guerras civis, territorialismo e instabilidade política. Esses conflitos são resultados de uma combinação de fatores históricos e contemporâneos, incluindo o legado do colonialismo europeu, a fragilidade das instituições políticas e a disputa por recursos naturais. Considerando esse contexto, assinale a alternativa que melhor explica a permanência desses conflitos. Os conflitos são resultado exclusivo de diferenças religiosas entre povos africanos? A África apresenta estabilidade política, sendo os conflitos casos isolados? Os conflitos decorrem apenas da pobreza sem relação com fatores históricos? A colonização europeia promoveu o equilíbrio político que foi mantido até após a independência? Ou letra E? A permanência dos conflitos está relacionada à herança colonial combinada com os desafios políticos, econômicos e sociais atuais. E aí? A pergunta é grande. Os países colonialistas
porque a África ela passa por uma decolonização. Tá? Está deixando de ser colônia. Ela deixou herança. Essa colonização ela deixa herança. E essas heranças que elas deixaram, ela vai passar também aqui por conflitos sociais. Temos essa herança colonial, mas nós temos desafios políticos, desafios econômicos, desafios sociais que estão enraigados dentro daquela sociedade. E tudo isso forma um conjunto de coisas que leva a esse conflito. Então, na tela para vocês, que a questão correta é a letra E. Olha aí. A permanência dos conflitos está relacionado à herança colonial combinada com desafios políticos, econômicos e sociais atuais. Vem cá, vem cá, vem cá, porque você vai comigo. Cuidado, Aldelina, cuidado, porque o foguete está passando, não se liga. Decolando para o futuro. Decolando para o futuro. Trago mais uma questão estilo Enem para vocês. Olha aí, ó. Na tela para vocês. A análise dos conflitos atuais na África. A análise dos conflitos atuais na África permite compreender que o fim do colonialismo garantiu estabilidade imediata aos países africanos. Será que acabou o processo colonial? Os países vão ficar muito bem, obrigado? Há estabilidade completa na África? Os conflitos contemporâneos não possuem relação com o passado histórico? Será que todos se abraçam? Não tem nenhum problema histórico aí? A interferência internacional deixou de existir após a Guerra Fria? Fatores internos e externos continuam influenciando a instabilidade no continente? Ou todos os países africanos vivem guerras civis? Não, será que todos eles vivem numa guerra civil? A África se libertou, mas não se livrou. As interferências internacionais, assim mesmo como no Brasil, o Brasil não sofre interferências internacionais, os Estados Unidos dia pressionando o Brasil para acabar com o PIX. Com o PIX, que é a nossa forma de pagamento mais ágil que existe hoje, os Estados Unidos pressionando, sobretaxando o Brasil para forçar que o Brasil acabe com o PIX. Agora imagina a África, que é um país pobre que não tem como se defender. Não tem os aliados que o Brasil tem. Como é que eles ficam? Essa influência internacional ela é muito pesada, ela é muito presente dentro da África, até hoje. Então nós temos fatores externos que vêm, interferem externamente dentro da África. E nós temos fatores internos. Nós temos golpe de Estado, nós temos guerra civil, nós temos diferenças étnicas, nós temos diferenças religiosas dentro da África, nós temos diferenças culturais. Tudo isso num caldeirão que contribui para um conflito interno, uma causa interna para esses conflitos, para essa instabilidade. Então, a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra D. Fatores internos e externos continuam influenciando a instabilidade do continente. E aqui, meus queridos, aqui chegamos no final de mais uma aula. Tá? Essa jornada que a gente analisa esse país africano, analisa esse mundo pós-guerra, esse período da Guerra Fria, essa interferência norte-americana, União Soviética também, que mesmo não aparecendo, elas estão ali com o braço por trás de tudo isso. Até a próxima aula.